Fala galera, começando mais um vídeo da série das pousadas, da pousada, né? Depois vai ter mais, mas vamos começar do começo. Eu fiquei por quase um mês sem gravar vídeo, porque foi uma loucura, a gente não parou nunca. Então eu vou gravar 4 vídeos seguidos para vocês, para contar um pouco de como tá. Hoje é dia 22 de setembro e eu vou contar um pouquinho do que aconteceu desde então. Dia 29 de setembro, se foi dia 26 eu fiz o último vídeo, né? Dia 29 de setembro, o Thiago chegou aqui. Ele veio, tal, veio de fora, veio perdido, e veio para ficar aqui 15 dias e procurar um trabalho. Ele veio de Minas, então ele chegou aqui, e aí eu trocando ideia com ele, eu vi que pô, o cara tem muito potencial. Eu falei, não, vem comigo, vamos trabalhar comigo, né? Deixei ele ir, ele falou, não, vou fazer um teste no restaurante no fim de semana, foi fazer o teste. Aí depois que ele voltou do teste, falei, e aí, como é que foi o teste? Ele falou, mano, muito ruim, os caras pagam muito mal, não sei o quê. Puta, ninguém sabe fazer drink, porque ele foi para fazer teste de barman, né? Muito ruim, assim, péssimo, péssimo. Tipo, eu queria que ele trabalhasse 10 horas, 12 horas e ia ganhar, sei lá, o salário mínimo no mês, né? Péssimo. Eu falei, não, então, eu tenho uma ideia melhor para você. Eu já vi um pouco mais dele, tipo, cara muito bom. E eu falei, pô, já que você, tipo, manja de business, manja um pouco de cozinha, manja um pouco do que, né, do que a gente precisa, eu tô precisando de um gerente aqui. E aí eu chamei ele para ser gerente da pousada, né? Qual foi a proposta que eu fiz para ele? 20% do lucro da pousada é dele, certo? E ele tem 10% do CNPJ. Só que ele tem 10% do CNPJ que vai ser dono das pousadas. A ideia é a gente montar 10, 12 pousadas em 3 anos, tá? Então, vou mostrando isso para vocês. A gente está na primeira. Eu não coloquei quase nada de grana para começar as pousadas. Eu vou mostrar financeiro. Na próximo vídeo vai ser de financeiro. Eu vou mostrar planilha, vou mostrar um pouco para vocês entenderem quanto eu gastei para começar. Super barato. O importante é você achar o business certo. Mas a gente começa do zero e vai montando, né? Então, basicamente, eu comecei em quase zero aqui na pousada e eu vou mostrar para vocês de como sair de zero e fazer tipo 10, 15, 20, 50, 100 milhões. Porque a ideia é que a gente faça 100 milhões em valor de pousada em 3 anos. Eu vou mostrando isso para você conforme eu estou fazendo, tá? Porque eu quero que tipo, ter um relato, ter vídeos muito legais, podendo ensinar as pessoas a tipo, fazer dinheiro, né? Porque não é tão difícil quanto parece. Às vezes a gente exagera demais, achando que é difícil demais, que está muito fora da nossa realidade, que tem que entender um absurdo de administração, que tem que entender um absurdo de contabilidade. A gente vai fazendo as coisas aos poucos. E eu vou mostrando para vocês, e eu espero que vocês aprendam muito durante esse processo e possam fazer igual, seja numa pousada, seja em outros ramos, seja em business diferentes, não importa. Espero que vocês tenham um resultado muito legal. Bom, aí eu trouxe, porque sempre que a gente vê gente boa, a gente não pode perder a chance. Vi o cara bom, vi o cara que tem potencial, tô precisando de alguém, eu vou trazer, eu vou oferecer, e a oferta que eu fiz foi muito boa, né? Pô, já ofereci uma sociedade para o cara que está chegando, e ele é novo, em 3 anos ele vai estar com muita grana junto com a gente, e ele vai estar muito bem. E então, basicamente, ele estava pagando pelo quarto, que a proposta que eu fiz foi: você não precisa mais pagar, né? Você vai pagar, mas vai descontar do seu ganho futuro, não precisa descontar hoje. Então, futuramente, quando estiver ganhando bem, aí começa a descontar os aluguéis do passado. Por enquanto não precisa. O meu aluguel está do mesmo jeito, certo? Eu estou considerando aqui a minha moradia até o dia 26, não tinha feito isso ainda, tá? A gente ainda estava mudando de quarto para quarto, colocando para rodar, estava entendendo o negócio ainda. Então o meu eu também pago, só que eu não estou pagando em dinheiro. Eu estou colocando na conta para a gente pagar quando a gente estiver ganhando dinheiro, certo? Porque não precisa, não tem essa necessidade de você que está começando o business pagar o que você está fazendo, desde que você não use muito, né? Mas vamos falar que a gente está morando aqui dentro, porque a gente precisa morar aqui dentro para trabalhar realmente aqui dentro e fazer o negócio funcionar. E então, basicamente, eu vou pagar 900 do meu quarto, ele está pagando 700 do quarto dele, certo? E só que a gente só começa a pagar quando tiver grana, quando tiver entrando grana da própria pousada, certo? Bom, eu provavelmente já pague no mês que vem, ele vai pagar provavelmente um pedacinho no mês que vem e vai jogando com a barriga para frente para os próximos meses. Eu vou mostrar um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês em primeiro lugar, que eu consegui um gerente para pousada, que assim, na hora começou a me aliviar, porque pô, a gente fez muita coisa junto, mas agora eu saí um pouco de perto e ele tá tomando conta mais. Eu passo as coisas para ele, ele resolve, executa,
toco o barco, né, e aos poucos eu vou passando mais e mais coisas para ele, até que ele assuma tudo. Quando ele assume tudo da pousada, ele é, tipo, entre aspas, CEO do negócio da pousada, e aí eu vou atrás de uma segunda pousada pra gente. Quando eu achar a segunda pousada, eu começo a morar nela, coloco ela para começar a funcionar, trago ele, ele vem, enquanto eu acho uma pousada, a missão dele é achar um gerente que vai ter salário e vai ficar cuidando da pousada, certo? Aí, a partir disso, ele é sócio e ganha dividendos como eu, certo? Isso a gente pretende fazer em 3 meses, até o final do ano, ok? A gente está em setembro, até o final do ano a gente pretende pegar a segunda pousada, ok? Vai ser uma loucura, mas a gente está trabalhando para isso. Talvez antes, mas eu acho que até o final do ano sai a segunda pousada. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho do nosso planejamento, beleza? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de financeiro. Pô, por que você vai mostrar financeiro? Não está muito cedo para isso? Você não acha ruim você mostrar dinheiro, você mostrar financeiro? Claro que não. Eu tenho que mostrar, senão vocês vão ter dificuldade em entender, né, o que eu estou mostrando. Se eu ficar só falando um monte de número, fica jogado na tela, não é essa a ideia. Primeiro, o financeiro que a gente faz tem que ser básico inicialmente. Ah, mas tem que ter uma DRE bonitona com tudo. Calma, respira. No começo de um business, a gente faz ele de qualquer jeito, depois a gente melhora, né? A gente está começando o business bem do comecinho, bem do zero. Não está começando o business com tudo pronto já. Então, eu vou mostrar o final de agosto para vocês. Por que eu estou mostrando o final de agosto? Porque o último vídeo foi feito dia 26, e aqui eu finalizei em agosto. Ó. O que eu investi para começar o trabalho, para começar o negócio? 5 mil de calção, aí gastei um pouquinho de contrato, mudança, blá, 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 de trazer coisa. Na verdade, não era uma mudança minha, era uma mudança tipo, de trazer geladeira, trazer alguma coisa que eu precisava lá da casa que eu tava, porque eu ia deixar tudo lá. Eu vim só de Uber, mas quando eu percebi que aqui faltavam algumas coisinhas, eu falei, pô, vou pegar as minhas e já vou jogar no meio do negócio que a gente já economiza dinheiro, né? Então eu acabei gastando menos. Aí água, que é galão de água, reforma é tipo, comprei, sei lá, alguma coisinha com a ferramenta, com a chavinha. Esse aqui foi o almoço do cara que veio tirar foto, veio para cá tirar foto, mudança, reforma, né? Coisinhas básicas, certo? Não exagerei muito aqui. Aí, a partir do dia 23, surgiu o primeiro aluguel. Já começou a surgir aluguel dia 23. Eu peguei o negócio de verdade dia 22. Dia 21 e dia 20, eu estava resolvendo o contrato, primeiro dia 20. Dia 21 eu estava resolvendo mudança, mas a dona ainda estava aqui. A proprietária do imóvel, a antiga dona da pousada, certo? Ela ficou aqui até quase no finalzinho do mês de agosto. Então, dia 20 e 21 ainda estava na mão dela, não tinha feito nada. A partir do dia 22, quando eu peguei aqui, certo? Quando eu peguei aqui, estava só servindo para aluguel mensal. Então, não tinha aluguel diária e tal. Tinha, acho que, 6 apartamentos alugados. Eu só até cobri certinho aqui o número para vocês, mas eu acho que eram 6, 8. Tinha 8 alugados, certo? Tinha 8 apartamentinhos alugados aqui quando ela deixou. A maioria eram aluguéis bem pequenininhos, tipo 400, 500 reais, coisa que pra gente não faz sentido. Mas não mexi em nada enquanto a gente estava começando, tá tudo certo. Tudo do jeito que estava, tá, certo? Não mudamos nada. E aí, basicamente, a gente foi aos poucos pegando mais algumas pessoas. Ó. Aqui foi aluguel de diária. Aqui eu fechei um mensal. Pô, R$ 600 não é muito barato? É muito barato. A gente tá na frente da praia, a gente tem água, luz inclusa, tem frigobar no quarto, tem cama no quarto, tem gás incluso junto com na cozinha comunitária, tem internet incluso, tá tudo incluso. Então, R$ 600 num quarto unitário é muito barato. Mas eu tava começando, eu não sabia quanto ia faturar. Falei, cara, eu preciso alugar, né? Eu preciso alugar, preciso que pelo menos o negócio se pague. Então, minha preocupação na hora era se pagar, porque eu não sabia nem se o negócio ia se pagar no primeiro mês. Esse era o meu medo, né? Que não se pagasse no primeiro mês e que ficasse muito distante disso. Bom, eu vou falar do primeiro mês. O primeiro mês para mim é setembro, tá? Eu ia fazer do dia 21 ao dia 20, do dia 20 ao dia 19, aliás, todo mês. Mas ia ficar muito complexo, eu acabei decidindo encerrar sempre no dia 31 do mês e fazer mês a mês, né? Mesmo que eu desconsiderasse agosto como um mês, certo? Então, entrou aqui o mensal,
Adiantamento era uma pessoa, era um dos mensais, aí aqui foi diária, e aqui foi gastos, né? Eu comprei ventilador, comprei 3 ventiladores, comprei 2 camas, mais uma cama, 3 camas. Aí aqui, uma máquina de lavar mais frigobar, que eu precisei, mais máquina de lavar, eu comprei, frigobar eu arrumei. É, que tem, todos os frigobares aqui estão com algum probleminha, ou geladeira está com algum probleminha, tem 16, 17, todos eles estão com problemas, eu preciso ir arrumando aos poucos, certo? O Hugo é o cara que veio fazer uma reforma aqui, me ajudou, a gente estava com problema de encanamento de esgoto, logo que a gente entrou, e aí ele veio, me ajudou com um monte de coisa, deu uma resolvida, deu uma mexida em algumas coisas, material de construção que ele precisou, né? E é isso, basicamente, tá? E aí só o 7 fez o pagamento do aluguel, foi até adiantado, acho que era dia 1 ou dia 2 o pagamento dele, ele fez dia 31, certo? O resto era diária ou aluguel. Esse aqui é aluguel do hostel, foi uma pessoa que veio para ficar 15 dias, precisava de 15 dias de um lugar. Falei, ó, esse espaço aqui eu só vou usar do dia 12 ao dia 16, que eu aluguei o hostel, não estava alugado exatamente aí, mas eu já sabia que estava, porque eu já estava negociando com a pessoa. Ela falou, não, eu preciso desse hostel, eu preciso do espaço, porque eu vou com 12 pessoas, do dia 12 ao dia 16. Então eu sabia que até o dia 11 estava livre. E eu aluguei para ele até o dia 11, por R$ 300, uma cama para ele ficar. Eu falei, não, você pode ficar aí no hostel, se tiver mais alguém, ok, mas é só até o dia 11. Aí ele ficou ótimo, né? Então a gente fez grana. Quanto que a gente faturou em agosto? Nesses 10 dias de agosto, R$ 3.500. Qual foi o lucro? Negativo, obviamente. Por quê? Porque o calção aqui, ó, ele tomou 5 pau. Mas se não tivesse o calção, eu teria tido lucro. Se eu não considerar o dinheiro que eu coloquei para pisar na empresa, certo? Porque às vezes você tem que colocar o dinheiro que você pisa como investimento. Se eu tivesse considerado que o dinheiro que eu usei para pisar na empresa tivesse sido valor inicial e não um gasto inicial, certo? Eu considerei que a empresa tinha zero de caixa quando começou. Eu gosto de considerar isso, porque eu quero que a empresa faça o próprio dinheiro. Mas se eu tivesse considerado que eu investi 5 mil, eu teria tido lucro em agosto. Mas a gente não pode pensar assim, porque se a gente pensar assim, a gente não está pensando que a empresa tem que fazer o próprio dinheiro. E a empresa tem que fazer o próprio dinheiro, sempre. Tá? Ah, mas tem o caso aqui da gente ter startup, por exemplo, que ela não tem lucro ainda e ela está vendendo investimento, vendendo parte dela mesma, vendendo ações para poder ter investimento, para que ela possa se pagar. Ótimo, a empresa está se pagando. Mesmo que ela esteja emitindo mais ações, ela só consegue emitir mais ações se o faturamento dela está crescendo e se o valuation dela está crescendo, se o valor dela está crescendo. Se o valor da empresa está aumentando, aí consegue emitir mais ações, consegue vender para investidores essas ações, entra dinheiro na empresa, a empresa consegue se pagar, certo? Mas se ela não está crescendo de valor e se ela não está tendo lucro, então a empresa não está se pagando, certo? Porque no caso dela está crescendo, é só uma aceleração de tempo, ok? O que, que isso quer dizer? É que, tipo assim, vamos falar que cada R$ 2 que você investe na empresa, ela ganha 5, certo? Então você está mais do que dobrando o dinheiro que você investe. E aí você fala, eu só tenho R$ 10. Se eu fizer isso aqui, ele vai para amanhã eu tenho 25. Se eu o mês que vem eu tenho 25. Vamos falar que demora um mês para aumentar de 2 para 5. Pô, se eu colocar 2, mês que vem eu tenho 5. Se eu colocar 5 no mês que vem, eu tenho 12,5. Se eu colocar 10 no outro mês, eu tenho 25. Se eu colocar 25, eu tenho 62,5. Então, tipo, é muito devagar, porque a gente está falando em reais, certo? Isso se voltar em um mês, às vezes demora um ano para o LTV desse cliente voltar, para o dinheiro que esse cliente vai colocar, voltar para o seu caixa, certo? Às vezes demora um ano, às vezes você sabe, ó, eu vou gastar R$ 2 para trazer um cliente e ele vai me pagar R$ 1 por mês durante 12 meses. Ou 50 centavos por mês durante 12 meses. Eu vou transformar 2 em 6. Só que demora um ano. Pô, então como é que eu faço para multiplicar isso? Eu vou ter que esperar esse um ano para poder investir de novo e trazer mais clientes? Não. Você vende uma parte da empresa, a sua empresa vale mais, certo? Você vende uma parte da empresa, essa pessoa coloca grana, plau, certo? Essa pessoa que colocou grana, você pega, ao invés de colocar R$ 2 para tirar 6, você vai colocar 2.000 e tirar 6.000. Aí no mês que vem você tem 6.000, no ano que vem você tem 6.000. Ah, mas 6.000 ainda é muito pouco para eu subir. Pô, então ao invés de ter 2.000,
tenha 2 milhões, porque se eu tiver 2 milhões, em um ano você tem 6 milhões. Entende a diferença? É por isso que as empresas vendem parte delas mesmas para investimento. Vou falar de investimento no futuro. Já tem gente interessada em investir na nossa empresa também. Bom, vou falar disso no final. O que eu queria mostrar era só isso. Os primeiros 10 dias já foram lucrativos, certo? 10, eu vou considerar 10. Eu comecei de verdade dia 22, mas eu vou considerar 10. Tá? Mas é isso, de agosto. Depois eu vou mostrar para ele de setembro para vocês, mas eu vou só dar uma base para vocês aqui, ó. Hoje é dia 22 de setembro e olha o que a gente já faturou em setembro, né? Depois eu mostro um pouquinho mais disso, só um spoiler para vocês, tá bom? Vamos lá? Voltando aqui à página. Top. Descompartilha. Beleza. Galera, é isso. Eu queria mostrar um pouquinho da base para vocês aqui do que está acontecendo, de tudo mais. A gente volta a conversar no próximo vídeo. Eu vejo vocês daqui a pouco. Valeu!